Mateus 9. Melhor cadeira. Mateus 9, versículo 20. Né? Quem tiver sua Bíblia aí, né? Que possa nos acompanhar, né? Mateus 9, 20. 20. Isso. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? Amém. Todos acharam? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, a disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã, curada, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 26 diz assim: e espalhou-se aquela notícia por toda aquela cidade, ou seja, por todo aquele país, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, né? Eu creio, irmão, que aquela mulher, o que aquela mulher sofreu, né? Na mão do médico, na mão de um e de outro, né? Querendo ser curada, né? É só até aqui, viu, irmão? A palavra foi a qual que o Senhor colocou na minha vida. Mateus 9, do 20 ao 23 e o 26 finalizando. Porque, irmão, a gente sente uma dorzinha, às vezes na unha, né? Imagina uma pessoa com 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, né? E a fé dela foi inabalável, porque quem curou ela foi a fé dela, né? A gente pode ter uma fé tamanho de uma mostarda, mas se a gente colocar ela em prática, irmão, vale a pena, viu? Porque nossa fé move montanha, move a mão do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? Eu creio ali que ela ficou tão feliz, né? Ali por Jesus ter curado ela, só em ela tocar na veste dele. E ela saiu espalhando, né? É tanto que aqui no verso 26 diz: e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Quer dizer, toda aquela cidade, toda aquela nação ficou sabendo, né, o que Deus fez. Porque nosso Deus, irmão, que nós servemos, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? Que nessa noite a gente venha botar nossa fé em prática, né? Porque nós colocando, irmão, nossa fé em prática, tudo, volta a Deus na frente, tudo dará certo. Essa irmã aqui que vocês estão vendo aqui, a irmã Silena aqui, eu sou uma sobrevivente, porque eu era tapete de Satanás, né? Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus, Ele curou, né? E liberta também, assim como Deus também me libertou. A irmã Silena aqui já foi uma ex-viciada, né? Uma ex-viciada que vivia bebendo, se drogando, né? Daí Deus chegou com a providência na minha vida e me curou e me libertou daquele vício. Irmão, eu passei 25 anos fumando. 25 anos, irmão, é uma vida, né? Você passar 25 anos ali sendo dependente ali, né? De Satanás ali em bebida, em droga, em cigarro. E ali Deus chegou um dia que eu fui para a casa do Senhor e levantei a mão: Senhor, eis-me aqui. E ali Deus fez, irmão. Porque a gente tem que dar o primeiro passo para Jesus e deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Daí, com o tempo, Deus me libertou. Daí me libertou do vício. Isso era o tapete de Satanás. Daí vim morar aqui no vilarejo. Foi na época de 2019, na época da pandemia, eu engravidei dessa abençoada que está aí correndo. E ali, na pandemia, passei por uma situação, né, que era só eu e Jesus. Então, Satanás, ele conhece nossos pontos fracos.
Dali eu passei a ser uma traficante, comecei a traficar, vender drogas, né? E grande foi o livramento, né, que Deus deu ali a mim. E chegou também um certo dia, um certo tempo, que Deus me deu vários livramentos, mas aqui passa na minha mente só dois, né? Que eu poderia ter sido morta, eu poderia estar na cadeia, né? Chegou um certo tempo que a polícia chegou lá e eu estava cheia de droga, arma dentro da minha casa e droga e minha filha dormindo. E grande foi o livramento, né, que Deus me deu ali. Quando foi no outro dia, irmão, eu fui para os pés do Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu quero reconciliar a aliança contigo. E isso eu com droga dentro de casa e com arma, porque eu vivia com o Pai dessa abençoada. Hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, mora só eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ela, né? E ali, irmão, Deus, Ele é tão misericordioso que Deus, Ele me aceitou de volta, de braços abertos. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, já vai fazer o quê? 6 anos, né? Que eu estou na bênção com Ele, firme e forte. E o que eu tenho para dizer, irmão, né? Só para edificar a fé dos irmãos, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel o tempo todo Ele cuida de nós no mesmo detalhe. Muitas das vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor, mas Deus, Ele só quer o melhor, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E outra coisa também, né? Muitas das vezes Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade, né? Porque a igreja hoje, irmão, está só pela misericórdia do Senhor. Tem muitos crentes aí que está só a capa, só a graça, né? Um pregador uma vez veio pregar lá na igreja e eu peguei aquela palavra para mim: nem tudo que brilha é ouro, né? Muitas das vezes a gente vê uma irmã sapateando, pulando, muitas das vezes aquilo ali não é de Deus, viu? A gente tem que vigiar também, né, nessas coisas, o que é de Deus e o que não é. Então que nessa noite, né, o Senhor Ele venha nos dar visão espiritual, que Deus venha nos dar visão espiritual, que Deus venha nos fortalecer na presença dEle, que Deus venha nos fortalecer na presença dEle cada vez mais, né? Porque imagino eu, irmão, uma mulher ficar 12 anos ali dependente, né, de uma doença, e de uma hora assim, ela só fez tocar na veste do Senhor. E Jesus ele é tão misericordioso que Ele curou ela, né? Curou ela e botou a fé dela e ela usou a fé dela também, né? Porque foi Jesus que curou, né? Aqui, no 22 de Jesus voltando, se vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher foi salva, foi curada, né? Porque quando Deus quer fazer, irmão, Ele faz, viu? Deus Ele cura, Deus Ele salva, Deus Ele liberta. Deus Ele é dono do ouro, é dono da prata. Deus Ele pode tudo. Nós não podemos nada. Nós somos uma folha seca caída no chão. Que eu era assim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu vivia num lamaçal, na lama mesmo. E era igual o sapo, só via na lama. E dali Deus foi tão misericordioso de mim. Porque Deus, quando Ele tem um chamado, irmão, você pode ir para onde você quiser correr, mas Jesus pega, viu? Jesus pega. Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Muitas das vezes eu tenho me encovardado para entregar algo ao Senhor, para fazer o ídolo do Senhor, né? Não vou ser hipócrita também. E Jesus, Ele pega, viu? Ou você faz o que Jesus manda, ou você paga o preço. E eu tenho pagado o preço, viu? Alto, por desobediência ao Senhor. Porque Jesus, Ele tem um chamado comigo. Às vezes eu me pergunto: Jesus, eu sou tão pequenininha, eu sempre quero ser a menor da casa. Mas Deus diz: eu gosto de ti, eu te amo do teu jeito.
E assim, irmão, é gratificante servir ao Deus Todo-Poderoso quando a gente vê, mesmo a gente sendo pequena, falha, e vê o amor tão grande que Deus tem por nós. Porque às vezes eu digo, Jesus, eu nem mereço, mas o Senhor faz. Verdade. Porque Deus, irmão, Ele nos ama de uma tal maneira que não tem nem explicação o amor de Deus. E muitas das vezes a gente quer fazer a obra do Senhor de todo jeito, mas as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Por quê? Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Eu digo porque eu também já paguei muito preço por desobediência. Deus quer me usar, Ele me usa em visão, me dá visão, né? Quer me usar também na palavra. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, que o Senhor vai fazer a tua vontade, faz o teu querer na minha vida. Porque de tanto eu fazer o meu querer, eu só tive decepções, eu só tive coisa ruim, né? Então que a sua vontade venha ser feita na minha vida, que o Senhor venha me dar entendimento, né, da palavra dele, para falar do amor dele, né? O que ele fez por mim. E eu creio que muitas coisas ele ainda vai fazer também, né? É só eu ficar firme na rocha, em obediência, né, com ele, porque a gente só tem a ganhar, irmão. Quando a gente serve a Deus de amor, de espírito e verdade, Deus ele faz, viu? Deus ele quebra protocolo, Deus ele tira a vizinho de perto de você, Deus ele afasta, Deus ele abate, porque Deus ele é poderoso, né? Muitas das vezes, irmão, a gente mora ali, que esse abençoado sabe onde eu moro ali, eu vivo ali pela misericórdia, porque se fosse pelo gosto do povo ali, o leão, o devorador de negócio já tinha me engolido. Mas Deus, ele é amor. Quando Deus quer fazer, quando Deus tem um chamado, irmão, não tem Satanás, não tem pra ninguém. Porque eu moro ali no vilarejo, né? Que acho que o pastor, os irmãos sabem ali, só pela misericórdia. Porque Deus, ele é misericordioso, ele tem misericórdia de mim e da tua vida, né? Que nessa noite a gente venha, né, colocar Deus em tudo, irmão, porque Deus, ele liberta, ele cura, viu? Qualquer enfermidade, irmão, que você tiver, só você drogar o joelho e falar com o Senhor, que o Senhor faz a vontade dele, não da nossa. Que ele venha fazer a vontade dele, né? Porque a vontade do Senhor, ela é bem boa, perfeita e agradável. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? Eu só tenho motivo de agradecer ao Senhor, né? Nessa noite também, né? Por ter me trazido até aqui, né? Para estar levando a palavra dele, fala do amor dele, porque ele me libertou, né? Eu creio também que cada um que se encontra aqui nesse lugar tem um pouco também, né, de testemunho para contar do que o Deus, nosso Deus, fez na vida de cada um aqui, né? E eu creio que muito mais ele irá fazer na vida de cada um que se encontra aqui, né? Que Deus venha nos curando, né? Libertando de todo mal, né, irmão? Porque quando a gente vinha ali, irmão, grande foi um livramento, viu? Quando veio subindo ali a ladeira, o motorista do Uber, ia ser uma batida feia ali. E o Jesus, quando eu desci aqui no carro, eu disse, Jesus, obrigado pelo livramento. Porque o inimigo, ele é assim, irmão, quando a gente diz, vou fazer o ID, vou pregar, vou louvar para Jesus, Satanás, ele se levanta de todas as maneiras para nos impedir de fazer o ID do Senhor. Mas para a honra e glória do Senhor, a gente chegou aqui, são e salvo, porque Deus, ele tinha essa palavra que ele tinha colocado em meu coração para passar para a igreja, para o povo do Senhor, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus, ele é bom o tempo todo. Deus, ele é fiel. Louvado seja Deus, né? Que Deus nessa noite, irmão, ele venha curar tudo aquilo, toda enfermidade que há, né? No nosso corpo, na nossa mente, né? Dando uma visão diária a cada um de nós. Que a gente venha
Que a gente venha, irmão, ter mais referência da palavra do Senhor. Que a gente venha fazer as coisas para o Senhor com mais amor, né? Porque Deus ele já pagou o preço na cruz do Calvário, por mim e por você, né? Já é motivo de alegria a gente agradecer a Deus todo dia, irmão. Todo dia agradecer a Deus. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Pelo ar que nós respiramos, né? Já é um motivo de alegria, né? A palavra do Senhor também diz, né, que a gente tem que clamar, né, buscar mais, né? Clama a mim e responder-te, anunciar que coisas grandes e firmes que nós nem sabemos o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas, né? Mas para isso a gente tem que estar em obediência com Ele, né? Não está servindo Ele de toda maneira, porque Deus, Ele vê tudo, né? Ele não dorme. Ele vê o que nós chamamos de fogo atento, né? Todo o tempo ali, olhando. Muitas das vezes a gente está na igreja, eu vou fazer isso porque o pastor não vê, a irmã não vê. Mas Deus, Ele vê tudo, viu, pastor? Deus não dorme não, viu? A gente pensa que vai enganar Jesus, a gente é que está sendo enganado. Porque Deus, Ele é amor, mas Deus, Ele é justiça também, viu? Aí daquele que querer brincar com a palavra do Senhor, né? Que Deus, Ele, na mão de Jesus, só Jesus mesmo, né? Para fazer um milagre, né? E eu agradeço, irmão, minha rica oportunidade aqui, né? Para a glória